Olá, olá, boa tarde Cubatão, boa tarde Baixada Santista. Está entrando a partir de agora o programa Entrevista em Foco aqui pela sua TV Câmara de Cubatão. Sejam todos bem-vindos. Hoje iniciamos a série de entrevistas com vereadores eleitos e reeleitos da nossa cidade de Cubatão. Hoje começamos com Rodrigo Ramos Soares, conhecido como Rodrigo Alemão. Lembrando a você que você pode estar enviando as suas perguntas e as suas dúvidas através da nossa live no Facebook TV Câmara Cubatão. Vereador Rodrigo Alemão, seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Michael. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na nossa TV Câmara. Gostaria de parabenizar ao senhor, a toda a equipe, por esse programa muito importante para trazer diálogo, transparência de todos os atos do Legislativo, bem como da cidade. É isso mesmo, lembrando novamente a todos vocês, já estou aqui com o celular em mãos, tablets, para que você possa estar enviando suas perguntas e as suas dúvidas através da nossa live no Facebook TV Câmara Cubatão e também estamos ao vivo em parceria com a TV Polo. Vereador, uma eleição bem difícil, né? Para alguns, um formato diferente também para todos. Mas antes da gente chegar nesse momento da sua reeleição, que eu acredito que é uma vitória, né, não só para o seu grupo, mas para a cidade de Cubatão, nós queremos criar essa linha do tempo, né, para a gente conhecer um pouquinho de como aconteceu essa história de Rodrigo Alemão, como ele se tornou essa pessoa tão querida da nossa cidade de Cubatão e hoje representante. E quando tem a reeleição, é a prova de que o trabalho foi reconhecido e que a vitória demonstra isso. Correto. Gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente como tudo iniciou, onde Perfeito. você nasceu. Bom, sou conhecido como Rodrigo Alemão, né? O nome Rodrigo Ramos Soares. Alemão porque meu pai é o Alemão, ex-vereador Alemão, né? E daí utilizo esse nome, né, também Alemão, para politicamente estar dando continuidade naquilo que ele iniciou. Sou um cubatense, nato, resido no bairro da Vila Nova desse nascido, tenho 37 anos, estudei em escola pública, iniciei minha vida na Parquinho Amazonas, depois Escola Lorena, Afonso Schmidt, fui para a universidade, sou formado em Direito, sou advogado há 14 anos. E a partir dali eu comecei a acompanhar meu pai na carreira política desde 1992, eu tinha 9 anos de idade na época, e ele disputou 2 eleições e ganhou na terceira, e acompanhei e percebi que a política é um grande instrumento para fazer o bem. Então fui me especializando, fui me aperfeiçoando em melhor servir a população, em fazer boas propostas, que é aquilo que eu comecei realizando com meu pai, na assessoria dele, e a partir dali comecei a perceber realmente em que as pessoas, cidadãos, né, que amam a cidade, que têm algo para oferecer para a coletividade, tem que se propor a ir à frente, tomar a frente das decisões da cidade e se lançar como candidato. Vereador, mas você imaginava isso para a sua vida em algum momento? Assim, ser vereador? O que você imaginava quando jovem ainda? Não, eu assim, sempre tive a pretensão, o sonho de ser advogado, como é minha profissão, né, advocacia, que eu assim, sou muito honrado de fazer parte também desse segmento, mas eu nunca tive a intenção de ser eu o candidato, sempre acompanhei o meu pai, o ex-vereador Alemão, e nisso, quando ele teve uma reeleição que ele acabou não sendo reeleito em decorrência do sistema eleitoral, não pela votação, que foi uma votação bem expressiva na época, mas depois eu comecei a perceber que eu poderia fazer algo pela cidade, né? Eu aprendi dessa forma com meu pai, de bem servir a população, dentro de casa, vendo as boas atitudes, vendo que as demandas da população, os instrumentos, no caso do Legislativo, do que se pode apresentar para melhorar a sociedade. Então me propus ser candidato na outra eleição. A sementinha foi sendo plantada durante muitos anos, né, desde muito novo. E sempre tive o entendimento com base naquilo que eu aprendi com meu pai, de que, repetindo, a política é um instrumento para servir, para fazer o bem para a sociedade, para a coletividade. E imbuído nisso, eu dei continuidade no que ele iniciou. Eu falei, ainda jovem, o Ferreira deu risada ali, a gente ainda é jovem, viu, Ferreira? Ferreira está aqui acompanhando também. É importante isso, né? Porque essa questão da juventude, né? Quando passa de pai para filho, realmente essa experiência que você foi adquirindo, né? Com o Rodrigo Alemão pai, e aí passando para você essa experiência, e aí a gente aprende também com os erros ali, né? E também vai se aprimorando, então de fato você tem uma pessoa muito importante ao seu lado que te ensinou muito. Sou privilegiado quanto a isso, né?
E a gente é um aprendizado, a vida é um aprendizado, né? Em tudo na vida você tem que ir aperfeiçoando e melhorando, aprendendo com seus erros. E eu não sou melhor que ninguém, não sou pior que ninguém. Então errei, acertei, mas dentro da nossa carreira política eu acredito que eu acertei mais do que eu errei, né? E os erros que foram cometidos, os equívocos, que nada foi intencional, foi na vontade de acertar, nós fomos melhorando, aperfeiçoando e avançando. Essa é a grande lição para a vida, de aprender, melhorar e não cometer os mesmos erros, né? E não é diferente na carreira política também. Começando com as participações aqui, porque se eu não começar a ler vai ficar difícil. Muita gente aqui já entrando. A Patrícia Barbosa, boa tarde aos amigos, Rodrigo Alemão e ao repórter Maicon. Patrícia, grande abraço para você, uma menina muito bem atuante, principalmente no meio ambiente da cidade, né? Dedicada, né, Patrícia? Bom, boa tarde, Patrícia. Obrigado pela participação. E, sem dúvida, a senhora faz um trabalho muito bonito na Secretaria de Meio Ambiente, dedicada ao município, a um todo. E, sem dúvida nenhuma, nós todos temos que agradecer como munícipes do trabalho que ela realiza para a nossa cidade. A TV Câmara sempre em parceria ali com ela, viu? Sempre quando ela pede ali uma matéria a respeito das ações. Bacana, abraço, Patrícia. O Wagner Rocha, boa tarde. Seja bem-vindo de volta, Maico. Realmente estou de volta das minhas férias. Não fui para Paris nem para Aparecida do Norte, Ferreira. Tinha que soltar essa piadinha aqui antes. Mas estou de volta hoje, começando, né, com uma honra estar ao lado de Rodrigo Alemão. A honra é minha. Assim, esse grande carinho um pelo outro também. Temos em conjunto os mesmos pensamentos, né? E os mesmos caminhos para a cidade de Platão. Exatamente. E cada um dentro do seu segmento, né? Mas pensando sempre num todo. E acho que a democracia é isso, né? São diversidades, são pessoas que têm pensamentos diferentes, mas que o que nos une é muito maior do que nos separa. Né? E o que nos une é o quê? Servir em ter uma cidade melhor, uma cidade mais justa, uma cidade que a gente traz realmente a vontade de ser cubatense, resgata a nossa autoestima, e é nisso que nós buscamos o tempo todo, cada um dentro do seu segmento. E é por isso que essa consideração é recíproca, Maicon. E nos motiva bastante. Nos motiva, exatamente. Positivo sempre, e ela fala, Deus parabéns, ele fala, Deus parabéns ao vereador, um excelente mandato para ele, Wagner Rocha, o Wagner, o vereador Massinho, tá aí. Ô Wagner, obrigado, e o mandato é nosso, o mandato está à disposição, as eleições acabaram, hoje, independente daqueles que votaram em mim ou não, eu represento a todos, represento 128 mil pessoas, e nós temos que pensar em que temos um mandato à frente e a união é fundamental para termos uma reconstrução digna de nossa cidade. Então, a eleição acabou. Pensar agora na cidade nos próximos 4 anos. Abraço para o Wagner aí, sempre cantando, manda bem com Legião Urbana, nosso Wagner. Abraço para você, Wagner. O Sérgio Martins, parabéns, meu amigo, um grande programa e parabéns, Rodrigo Alemão. Sérgio Martins mandando abraço. Abraço, Sérgio, obrigado. Estamos à disposição sempre. Por aqui a Jussara Gomes Acosta mandando abraço também para todos. A Patrícia fala, orgulho de fazer parte da equipe Rodrigo Alemão, sempre atuante. Vanessa Toledo por aqui, boa tarde, Rodrigo, nosso futuro prefeito, olha aí. Não, calma, boa tarde, Vanessa, obrigado aí pela consideração, obrigado, mas agora o foco é realmente os 4 anos de mandato de vereador, é uma outra situação nas eleições de 2024 e vamos com humildade, com vagar, né? Um passo de cada vez, e conquistando e avançando. E o futuro a Deus pertence, né? Sim, abraço para a Vanessa, tem sempre um carinho muito grande. Inclusive, assim, é bom ressaltar o trabalho que a Vanessa faz, Toledo, né, pela nossa classe artística, cultural da cidade. Foi secretária de Cultura, onde fez um grande trabalho pela cidade, é uma defensora dos grupos artísticos e realmente é uma artista municipal que deve ser muito valorizada por todos os governos. Super dedicada também. Muito dedicada, cubatense dedicada. Que está sempre apresentando agora também os eventos, né? Participando, eu vi algumas participações dela. O João Paulo Lima, parabéns, vereador Rodrigo Alemão, pelo compromisso com a população cubatense. Grande abraço. Ele fala um número aqui. João Paulo, abraço para você. Goleiraço, joga muito também, né, João Paulo, abraço, também cubatense. E eu faço, assim, eu tenho muita honra de fazer parte de um grupo de pessoas em que entraram na política para servir, porque sozinho você não alcança nada. Todo esse patamar que estamos chegando, essa votação expressiva que obtivemos nas urnas, é em decorrência do fruto de trabalho de muitas pessoas. E nisso eu sou muito orgulhoso de fazer parte desse grupo. O Vitor Roberto, parabéns pela reeleição. Rodrigo Alemão, você é um autêntico representante da população cubatense, honesto e dedicado. Vitor Roberto. A Neuza Ferreira Ramos, boa tarde, orgulho de ter você representando a nossa cidade, parabéns. Viridiana Santos, boa tarde, parabéns, vereador, pela história de vida e pelo excelente trabalho.
Jussara Gomes, tenho orgulho de poder fazer parte. Votei em Rodrigo Alemão, sigo na certeza que o Batão está em boas mãos. Eu vou lendo daqui a pouco mais participações aqui, mas muita gente chegando. E é legal isso também, que você tem um grupo, né, que divide os mesmos pensamentos, tem as mesmas ideias, e isso que te fortalece também, vereador. Nos fortalece, nos motiva, porque os desafios são inúmeros, né? Não vai ser diferente nesse novo mandato, que iniciaremos dia 1º de janeiro. E primeiro apegado a Deus, sempre colocando à frente das decisões, pedindo sabedoria para tomar as decisões. E a família, o grupo, a equipe são fundamentais para que possamos, da melhor forma possível, estar exercendo nossa função. E repetindo, eu sou muito honrado de ter esse grupo de pessoas ao meu lado, em torno, para que nos dê suporte, para que possamos, em conjunto, estarmos trazendo a dignidade para a população cubatense. É fruto de um trabalho de equipe, de grupo. Sozinho a gente não consegue nada na vida. Mírio Souza, boa tarde a todos, que Deus abençoe sempre. Jéssica Blasque, né? Jéssica. Rodrigo, parabéns pela reeleição e pela autoria da lei do Preventão. Aí, perfeito. Jéssica. Obrigado, Jéssica, a todos também, né, que têm enviado mensagens. E o Preventão é um programa que existe no nosso município há mais de 30 anos, né, que faz a questão da prevenção e orientação da escovação da saúde bucal de nossas crianças, das escolas do nosso município. E toda essa história do Preventão na cidade sempre foi realizada através de uma regulamentação de decreto pelo prefeito. Sim. E eu percebi que isso tem que ser uma política pública fixa do nosso município, que independe da vontade de quem quer que esteja à frente dos poderes. E através disso, o mecanismo que se existe, através de lei municipal. E nisso eu propus uma lei aqui no nosso município, que está em trâmite na Câmara, para que, independente do governo que esteja, o Preventão sempre seja uma política pública permanente em nossa cidade. Nunca se teve o retrocesso, sempre se avançando. Mas, a partir da aprovação da lei, vai estar no nosso calendário oficial o programa do Preventão em nossa cidade. E complementando ainda isso, é bom já dizer também que apresentei uma emenda impositiva que vai ser vigorada a partir do próximo ano, para que tenhamos a primeira unidade móvel de atendimento odontológico da cidade. Eu sou da época que eu falei com o Cidadano Lorena, né? Acho que não sei quem se lembra disso, e que tínhamos atendimento odontológico para nossas crianças, e eu várias vezes... de flúor, né? Exatamente, dentro da escola. Hoje, a própria legislação da odontologia não permite fazer esse tipo de procedimento dentro da escola. Mas eu comecei a pesquisar, que eu não me conformei muito com isso, a pesquisar em cidades em que utilizam alguma forma de fazer esse atendimento dentro da escola, para evitar em que esses pais, depois do horário escolar, tenham que levar a sua criança. Sim. Aí tem toda a questão do trabalho, etc. Às vezes não concilia, né? Exatamente, com a mobilidade urbana, etc. Então, eu busquei em Mogi das Cruzes, em que lá eles fazem atendimentos nas escolas, através de unidade móvel. São vans, caminhõezinhos que tem lá, com consultórios adaptados, com todo o equipamento necessário, que vão até as escolas e fazem esse atendimento odontológico. Aí eu propus essa emenda, na verdade era para vigorar inicialmente nesse ano, mas em decorrência da pandemia, nós fizemos a destinação para o combate da pandemia, mas para o próximo ano eu novamente fiz a destinação do valor, para a gente ter essa unidade móvel em nosso município, e a partir do ano que vem fazer um trabalho em conjunto com o Preventão, porque o Preventão vai fazer a avaliação, posteriormente a isso, tendo a necessidade de fazer o tratamento, essa unidade móvel vai até as escolas e vai fazer o tratamento. Então é uma realidade do nosso município, através dessa emenda impositiva, no qual eu fui o autor da lei que criou as emendas impositivas na cidade. Também. Então vários projetos que ocorreram em nossa cidade são em decorrência dessa lei, dessa política pública em que o Poder Legislativo hoje tem a possibilidade pequena de fazer a execução do orçamento, que cabe sempre ao Poder Executivo, não ao Legislativo. Mas com esse mecanismo que foi criado por nós temos essa possibilidade de escutar a demanda da população e com a autonomia da obrigatoriedade do Poder Executivo a seguir. Essa questão da emenda impositiva foi muito bacana para a cidade, esse crescimento, porque aproximou mais as demandas daquilo que a população pede, né? Às vezes o governante, o prefeito, é claro, toma algumas decisões, mas às vezes elas são pontuais ou, na verdade, elas toma-se a decisão que não atinja toda uma população, né? Correto. Então, quando você tem essa emenda impositiva, você está escutando ali o bairro, o que precisa mais, você está ouvindo, né, bem próximo da população, aquela demanda. E realmente a emenda impositiva se destacou na cidade de uma forma de que a gente começa a ver as coisas funcionando na cidade, porque a emenda impositiva virou realidade. Correto, Michael. É uma realidade e eu sempre falo que o agente político, o vereador, é o cargo mais importante que temos na República do nosso país. Sim. Porque é aquele que primeiro recebe a demanda da população.
E muitas vezes ficamos de mãos atadas porque não conseguimos dar execução nessa demanda. Nós somos um agente de fazer aquela ponte, a ligação com os demais poderes para que essa reivindicação da população saia do papel. E a única possibilidade que nós temos de realmente fazer a destinação de recurso público com a obrigatoriedade de segui-la é através dessa emenda impositiva que nós criamos em nossa cidade desde 2017. E inúmeros projetos sociais, reformas de alguns próprios municipais, de UBS, etc., são em decorrência dessa lei em que esta é a grande função do vereador, legislar. É isso que realizamos, é isso em que a população nos confiou continuar, né, nos próximos 4 anos, e assim eu farei da melhor forma possível. Me dedicarei ao máximo durante esses próximos 4 anos para que possamos honrar cada uma dessas pessoas que nos confiaram. E repetindo, represento 128 mil pessoas hoje. E interessante quando você passa em algum bairro, né, vereador? Você vê ali um fruto de uma emenda impositiva, aquela pracinha, aquela UBS que teve ali uma reforma, recebeu ar-condicionado, você sabe que de fato o dinheiro público, aquilo que a população tanto fala, né? Cadê? Não se faz nada. Está acontecendo, está bem próximo de você. Sim, e é uma medida em que todos os 15 parlamentares, os 15 vereadores dessa casa, têm o direito de apresentar no orçamento essa emenda impositiva. E é bom dizer também que às vezes as pessoas confundem que o vereador não tem acesso a dinheiro. Esse dinheiro não é não é assim que funciona. Na votação do orçamento, nós fazemos uma destinação dentro da lei do orçamento, sendo que posteriormente da prefeitura, o Poder Executivo, a executa. Então, uma obra que é para realizar questão de telhado, reparo de telhado em uma UBS, a prefeitura é totalmente responsável em fazer a contratação da empresa, de dentro dos mecanismos de licitações, para que depois de todo um procedimento é realizado a execução dessa obra. Repasse de valores para uma entidade, essa entidade tem que apresentar um plano de trabalho, essa entidade tem que estar com as certidões, as documentações todas regularizadas, e também existe depois a prestação de contas com a fiscalização do Ministério Público, da Câmara e do Tribunal de Contas. Então são vários procedimentos, porque às vezes a gente escuta situações na rua, que o vereador recebeu dinheiro para fazer tal situação. Não é assim que funciona, tá certo? E tudo isso é público, é transparente e todos têm direito ao acesso. Exatamente. O Ericles Vieira, boa tarde, parabéns Rodrigo pelo compromisso e trabalho. Elizabeth Feitosa, boa tarde. Miro Souza mandando abraço também. Elizabeth Feitosa, parabéns. Regina Cotuvil, esse vereador realmente é um exemplo a seguir, sempre em prol da saúde. Grande abraço da sua madrinha. Mandando abraço para você. Augusto Roberto, futuro prefeito, certo? Olha aí. Calma. O time tá chegando, hein? A gente vai iniciar um mandato de vereador, vamos ter calma. Temos planejamentos, objetivos sim, mas hoje o nosso compromisso que temos é de uma reeleição de vereador, para estarmos mais 4 anos legislando, fiscalizando os atos do Poder Executivo, representando a população. É um planejamento futuro em que bacana, na etapa, isso, né? É legal o reconhecimento, né, que as pessoas começam a comentar, mas tudo com calma, muita calma. Sim. Muita calma nessa hora, né, Marco? Que legal, a galera tá chegando aí. Fabiano Caldeira, grande Fabiano. Parabéns, Maico, talento da comunicação. E um abraço ao Rodrigo, com você, Cubatão está em boas mãos. Abraço, Fabiano. Olha, carinho por você, grande também secretário de comunicação, foi da cidade de Cubatão e nos ensinou muito, nós que estamos no jornalismo, e esse carinho muito grande por você também. Legal ter a consideração, o respeito. Bacana. Isso é fruto, Marco, de um trabalho de transparência, de diálogo, de respeito à população, e graças a Deus fizemos esse grande ciclo de amizade de pessoas boas, em que estão juntas ali no resgate dessa cidade. E temos muito à frente ainda, tem uma missão grande pela frente. Olha aí, Obrigado por todas as considerações aí. Ana Paula Bastos, parabéns, que continue trabalhando para uma Cubatão melhor. O Vitor Roberto, quero aqui agradecer ao Rodrigo pelas obras que vêm sendo executadas no bairro Beira Rio, que está a todo vapor. Importante. Ali é um bairro que ficou meio esquecido ao longo dos anos da nossa cidade. É um dos bairros mais antigos, temos cerca de 40 anos de existência daquele bairro e fica ali atrás do Hospital na Costa. Né? Sim. E ali naquele local não tinha saneamento básico, tá? Aqueles moradores... Era um lugar esquecido, esquecido, né? Pelo poder público. Exatamente. Aqueles moradores não tinham as escrituras de suas propriedades, né? E a partir dali, com a reivindicação, com a organização deles mesmos, e após me procurarem, eu comecei a fazer gestões junto aos setores competentes para estar trazendo, primeiramente, o saneamento básico. Fiz contatos com a Sabesp,
com o prefeito Ademário e de forma de conjunto mesmo, né, em consenso também com a população, conseguimos levar o saneamento básico, em que antigamente todo aquele material era jogado insalubre no próprio rio, né? Hoje tem ali saneamento básico no local. Posteriormente a isso, se iniciou a questão da regularização fundiária do local, o que se avançou, já se começou a recolher a documentação de todos aqueles moradores para que tenham a escritura de suas residências, ou seja, vai ter uma valorização do local. Ali só tinha um acesso para o bairro, hoje está ali já aberto um acesso que vai sair atrás daqueles prédios novos, né? Com calçamento, sextavado nas ruas, iluminação com LED. Então um bairro que ficou praticamente 40 anos sem o serviço público chegar, em 2 anos, praticamente um trabalho de 2 anos que realizamos, está lá hoje de fato ocorrendo. Isso é gratificante, porque independente de eu ter sido reeleito ou não, nós tivemos a reeleição e com uma expressão de votos muito grande, é um trabalho que ficou ali para a cidade. É isso que eu falo. Esse é o grande papel do vereador, do prefeito, de deixar políticas públicas que vão dar continuidade, independente do gestor. Essa é a grande missão que eu tenho aqui dentro. E eu me lembro de algumas fotos do seu Facebook, eu acho que estava com o deputado Caio França também. Correto, então, assim, correto. O vereador Rodrigo Alemão é do PSDB, mas sempre buscou diálogo com os representantes independentes de partido. Isso demonstra também a sua experiência e compromisso com a cidade. Não estou preocupado com o partido, só com pessoas. Muito bem lembrado. Nós representantes, que eu falei, representam hoje todos os habitantes, e também os partidos políticos. Acabou a eleição, vamos se unir em prol da sociedade. Exatamente. E como temos deputados da região que são eleitos independente da sigla partidária, mas que representam o Estado de São Paulo e a Baixada Santista em especial por serem daqui e terem uma votação expressiva aqui na cidade, em tudo que é situação que é necessário abrir portas junto aos demais setores, eu procuro os deputados e fomos atendidos. O Caio França foi um dos que teve ali, abriu as portas, fez os caminhos junto à Sabesp para a questão do bairro Beira Rio. E é muito importante enaltecer esse trabalho, porque ele também nunca fechou as portas, porque eu sou do partido A, B, C ou D, para trazer uma demanda para a população. O destinatário final do nosso serviço público é a população, independente da sigla partidária. É nisso que temos que ter em mente. Muito bacana mesmo esse compromisso, e que os vereadores que estão chegando agora também, né, pense dessa forma, de que a questão do partido é importante, mas a cidade está sempre à frente e a população. O Camilo e família parabenizam o vereador Rodrigo Alemão, Cubatão em boas mãos. Camilo, olha aí. Não basta um, é 2 Camilo. 2 Camilos. Camilos, obrigado, Camilo. Camilos. Guilherme Silva, boa tarde, vereador. Obrigado pela preocupação com os pais de famílias que trabalham com as vans de transporte escolar neste momento difícil de pandemia. Guilherme, abraço para você. Bom, perfeito, Guilherme, abraço também. Na sessão passada eu apresentei um trabalho com base nesse impacto negativo que trouxe a pandemia na sociedade como um todo, e tiveram alguns segmentos, algumas profissões que foram mais impactadas. E o exemplo delas é a questão das vans escolares, porque não estão tendo aulas, né, fisicamente, e esse tipo de serviço acabou não sendo realizado e teve uma diminuição da renda desses empresários, dessas famílias. Então, com base em alguns municípios também que começaram a implantar algum tipo de auxílio emergencial para essa categoria, eu apresentei aqui na Câmara um projeto de estudo, porque o vereador não pode legislar em nada que aumente a arrecadação e despesa do município, né, em regra. Então, apresentei uma indicação para que a Prefeitura faça de forma urgente um estudo para que possamos diminuir esse impacto negativo em decorrência da pandemia e da não realização de aulas físicas para essa categoria de profissionais, né? Como qualquer tipo de trabalho aqui na Câmara, a gente recebe uma resposta, né? Não obtive a resposta ainda, até porque foi recente a apresentação desse trabalho, e em tese tem a Prefeitura 15 dias para trazer essa resposta para nós, mas eu estarei acompanhando, reivindicando, porque o que eu entendo que é justo, que é correto, eu farei minha parte, e que a grande função do vereador é reivindicar também. O Cisne Rafael mandando abraço para você aqui, Eveline Lopes também, Rodrigo Alemão, Cubatão em boas mãos. O Cisne Rafael fala, esse é o futuro prefeito de Cubatão. O Otacílio Simões faz uma pergunta. Rodrigo, como está a situação da escola Rui Barbosa na Ilha Caraguatá? Otacílio. Bom, a Rui Barbosa, como tantas outras escolas do nosso município, precisam de uma melhoria de infraestrutura, que acho que a grande missão referente a nossos próprios municipais é referente às escolas do nosso município, que em muitas delas precisam que o poder público realmente venha e faça um serviço de melhoria. Eu penso que temos que buscar parcerias com a iniciativa privada, porque tivemos algumas escolas reformadas no nosso município em parceria com as indústrias.
Temos que buscar também, junto com a Associação de Pais, dar uma fortalecida para que serviços menores, corriqueiros, o município pode estar auxiliando e fazendo um trabalho em conjunto com a sociedade, reestruturar também a questão das associações de pais e mestres nas escolas, para que faça esse tipo de serviço. E ainda, uma questão que eu acho essencial, e anteriormente eu fiz até um pedido de estudos junto à Prefeitura, que hoje toda a manutenção das escolas do nosso município são realizadas pela Secretaria de Manutenção da cidade. Então existe uma certa burocracia quando se tem a necessidade de fazer uma intervenção, porque a SEDUC, a Secretaria de Educação, solicita para outra secretaria o reparo naquela escola. Eu apresentei um trabalho em conjunto com o vereador Wilson Pio, no ano passado, para que a SEDUC, dentro dos 25% que a educação tem direito, tá, possa ter autonomia para fazer pequenos reparos nas escolas. Para não ficar dependendo de outras secretarias, de que tem toda uma burocracia até chegar no secretário e autorizar aquele reparo, tá, no qual a SEDUC, tendo acesso direto com os profissionais, diretores, professores, possa ali entrar e fazer uma intervenção e resolver questões mais simples, como por exemplo, limpeza de calhas, uma torneira que quebrou, às vezes desentupir um vaso, filtração, etc. São questões que tudo depende de uma outra secretaria. Aí tem toda a burocracia por trás disso. Então, é um trabalho que eu apresentei e estarei na virada agora, né, no próxima gestão, intensificando esse trabalho para que possamos trazer essa descentralização desse trabalho, tá certo? Tirar da Secretaria de Manutenção e passar esses pequenos reparos para a Secretaria de Educação da cidade. É uma logística interessante, uma logística, né? Exatamente. De fato, aprimorar e melhorar o atendimento para as escolas, principalmente, que realmente as pessoas estão reclamando muito, né, vereador, sobre a questão das escolas e com direito também. Com direito, ocorre de fato, né, sim, isso. Mas você está buscando isso, o resultado, né, trazer as respostas imediatas, né? Não é só um documento, mas a ação. Então, bacana, teremos novidades aí em breve. Então, o que a gente tem que pensar existe um problema, tem que se buscar uma solução. Sim. Não adianta só apontar, tem problema aqui e ali. Como vereador, eu tenho que buscar uma alternativa, uma proposta de solução para isso. Identificou o problema, agora eu vou tentar buscar. Exatamente. E um dos problemas que eu identifiquei é esse, a burocracia que tem por trás, de depender de uma outra secretaria para realizar um serviço e que está ali no próprio da educação. Sim. Ocorre isso em outras situações que eu vou contar também. Por exemplo, as áreas verdes da cidade, né? Então, poda, a roçagem, etc. Hoje, tudo é realizado pela Secretaria de Manutenção. Sim. Se a gente pegar o organograma da Secretaria de Manutenção da cidade, vai daqui até o final do plenário dessa casa. Atendido. E anteriormente, até 2012, era realizado pela Secretaria de Meio Ambiente. E se nós analisarmos as cidades todas aqui da região, toda a questão da manutenção de áreas verdes da cidade sempre é realizada pela Secretaria de Manutenção. Então, um dos problemas é esse, não é o único, um dos, porque centralizou tudo em um local só. Muitas demandas, não tem uma estrutura tão grande, acumula serviço. Então, nós temos que descentralizar para trazer eficiência ao serviço público. E, na minha visão, um dos problemas são esses aí, para a questão de manutenção das áreas verdes e também dos próprios municipais, em especial na educação que foi comentado agora. É importante quando se fala sobre a questão das áreas verdes, principalmente também de um problema que temos na cidade, são áreas que são de empresas, né, que de responsabilidade. Por exemplo, a CPFL tem ali no Casqueiro alguns locais que ela deveria fazer a sua limpeza do local e não faz. Aí a população cobra, de fato, a prefeitura, cobra o vereador e a empresa não está fazendo a sua parte também. É uma área de concessão da empresa que tem a responsabilidade de manter aquele local limpo, etc. Sim. Mas a prefeitura também tem a responsabilidade, quanto a Câmara também, né, do quê? Se aquela empresa que tem aquela responsabilidade não está executando aquele trabalho... Autuar ela. Exatamente, autuar, tem uma legislação rigorosa de aplicação de multas, etc. Aí cabe à Câmara de fazer essa atualização legislativa para isso. Eu vou entrar no exemplo que eu fiz aqui na Câmara, né? Nós fizemos na Câmara, a partir de quando o vereador apresenta a lei e é aprovada no plenário, é uma lei do Legislativo, né? Então aqui no nosso município, é lógico que todos nós combatentes sabemos disso, a fiação da cidade é totalmente irregular. Não tem padronização de cores, de altura, de um padrão específico conforme as regras da BNT. De um formato só. De um formato só. E nós não tínhamos uma legislação que permitisse punir essas concessionárias, essas empresas em que fazem esse tipo de trabalho na cidade. E aí, o que tem que fazer o vereador? Tem que apresentar uma lei, né? Sim. E nesse sentido apresentei uma lei para a gente trazer uma padronização do cabeamento na cidade, a aplicação de multas pelo município contra as concessionárias que não colocarem dentro dos padrões. E existem padrões através de legislações federais, da BNT. Então apresentei, foi aprovado na Câmara e agora cabe ao vereador pedir o cumprimento da lei ao Poder Executivo. Então essa é a grande função do vereador. Olha
Olha aí, tá vendo? O Paulo Luiz Barbosa, parabéns, vereador Rodrigo Alemão, pelo trabalho realizado no Legislativo. Também agradecer por tudo que tem feito por nós no bairro Jardim 31 de Março e toda a cidade de Cubatão. Paulo Luiz Barbosa. Obrigado, Paulo. Um abraço. Gil Temix, né? Eu apoiei muito, sem aparecer muitos, alguns vereadores nas eleições passadas, uns ganharam, outros não. O vereador Rodrigo Alemão tem mostrado seu compromisso e faz a diferença para o povo cubatense. Ele mandou um texto gigante, eu tentei resumir um pouquinho, né, Gil, mas falando de fato de outros vereadores que estavam sempre ajudando ali a cidade, mas que ele hoje está vendo você como uma pessoa atuante na cidade de Cubatão. A Alica Silva, parabéns, Rodrigo, melhor vereador de Cubatão. Olha aí, já está ganhando aí. Obrigado. Assim, eu me considero melhor que ninguém, nem pior que ninguém também, né? Eu faço a minha parte, eu exerço a minha função. O que eu me comprometo a fazer, eu de fato exerço aqui na Câmara. E é muito importante a participação da população e acompanhar os vereadores, acompanhar naquele no qual votou, porque nós, munícipes, eleitores, não temos que achar que a nossa responsabilidade acabou no dia 15 de novembro, onde elegemos os vereadores, o prefeito, aí nós tocamos a bola lá para o jogador, né, na suposição, aí o jogador vai ter que bater o escanteio, vai ter que defender, vai ter que fazer o gol, cabecear. Não, nós temos que ter direitos e deveres. E nisso, o exercício disso é com acompanhamento, a reivindicação, solicitar daquele candidato, daquele vereador, daquele prefeito no qual se confiou, independente de ter confiado o voto ou não, mas que esteja hoje exercendo de fato a função, busque ali trazer algo para a cidade. A participação é fundamental para estarmos construindo uma sociedade mais sólida, mais justa, né? E nisso, tanto o poder público quanto a população tem seus direitos e responsabilidades. Tailane Souza Andrade. Hoje está vindo cada nome aqui para mim ler, viu? Deus abençoe, gente. Obrigado pelo carinho aí, mas cada nome que estou voltando de férias já sendo testado aqui. Espera aí que o pessoal está mandando e vai subindo aqui. Parabéns, vereador, pela atuação e o trabalho executado na nossa cidade. Grandes trabalhos estão por vir. A Tailane Souza Andrade. Abraço para você. Obrigado, Tailane. Um abraço também. Estamos à disposição. Obrigado. A Dani Paz, que você é o melhor vereador, sempre atuante. O Charles Guedes, obrigado, vereador, pelas emendas para a Casa de Emaús. Nos ajudou muito nos términos das obras. Sim, a Casa de Emaús, que é a Associação da Divina Misericórdia, faz um trabalho fundamental em parceria com o município de acolhimento a moradores em condição de rua. É um projeto que foi idealizado pelo saudoso Padre Antônio Pereira Luz, um amigo pessoal, um líder religioso, que ficou na Igreja de São Francisco ali, se não me engano, 25 anos no total de serviço à nossa comunidade, à nossa população, a Deus, e ele foi idealizador desse projeto. E eu tenho assim uma grande satisfação de também fazer parte da história da Casa de Emaús, porque desde que iniciou a fundação, eu sempre estive à frente na questão da advocacia, da questão jurídica da entidade. Então, na elaboração do estatuto e toda a documentação para a regularização da entidade, eu sempre tive uma participação muito ativa. E tive ainda o privilégio de fazer destinação de emendas em que, para a Casa de Emaús, está finalizando as obras, porque é um próprio em que tinham algumas dificuldades de estar finalizando, em decorrência da questão financeira, com o convênio que existe no município, mas é um dinheiro público que serve melhor à população para aquele que mais precisa, né, que são os moradores de condição de rua. Então, sim, é uma grande honra ter feito parte dessa história, de ter destinado emendas em conjunto com o vereador Marcinho, e nós fizemos emendas em conjunto também, e hoje nós temos ali um próprio para servir a população que mais precisa, com condições dignas. E é grande, acho que, legado que a gente está deixando para a cidade, né? São projetos importantes em que as pessoas em que estão ali necessitando realmente têm um amparo religioso ali dentro, também de dormitório, de refeição, em parceria psicológico, atendimento médico, exatamente, atendimento médico, em parceria com o município, que é um grande braço do poder município, do nosso município, porque em muitas situações o poder município não consegue chegar à população com serviço público eficiente. Então, em parceria com entidades sérias, se consegue chegar trazendo um bom serviço público à população. É um sonho do Padre Antônio, né? Padre Antônio, um grande amigo, né, que está lá do céu, sem dúvida nenhuma, sonho dele, nos guardando, intervindo por nós. Ver de fato acontecendo, e o bacana, a Casa de Emaús também, que essa questão do atendimento de quem está ali precisando, então pessoas que estão nas ruas, é também achar as famílias, né? Quantas famílias foram encontradas, né? Pessoas que estavam com problemas aí dentro do seu lar, e a Casa de Emaús encontrou
a família. Trabalho social muito importante, um trabalho também de trazer opções profissionais, tem curso de informática, tricô, então tem vários profissionais envolvidos de forma voluntária para que trazer abrir os caminhos para aqueles que às vezes acabam se decepcionando com a vida, e naquele ali um grande local de restauração das vidas. Patrícia Gomes, parabéns TV Câmara, parabéns TV Polo, parabéns vereador Rodrigo Alemão, Cubatão em boas mãos, mandando abraço para você aqui também. O pessoal continua mandando abraço. O Celso da Água, parabéns Rodrigo, você é bem verdadeiro e leal. Obrigado, Celso, agradeço a confiança, e o senhor também tem uma história na cidade, o senhor com a família, e o Celso, é bom dizer que não foi vereador também em decorrência do sistema eleitoral, que teve uma eleição que teve uma votação muito expressiva, e esse sistema, né, que é implantado pela legislação federal, não é por nós, não os permitiu ser eleito, mas ele nunca deixou de trabalhar para a coletividade, para a sociedade, e tem um serviço muito importante na região do Costa Silva, na preservação do meio ambiente, junto com a família. Então está de parabéns realmente todo o trabalho social que ele faz pela cidade. Isso é importante, você falou, independente dos resultados das urnas ali do Celso, ele sempre foi atuante no bairro, sempre foi gostou atuante de ajudar as pessoas. Sempre. Então, assim, demonstra de fato que não está preocupado com a cadeira, mas ajudar. Ajudar, ganhando servir, ou perdendo, né? Ele sempre ajudou a comunidade, Perfeito. né? Abraço para o Celso. A Jussara Gomes faz um apontamento, vereador. Gostaria que o nobre vereador desse uma olhada nas escrituras das casas do Jardim Nova República. Teve um pessoal um tempo atrás pegando documentos para análise, ainda não tivemos resposta. Perfeito. Eu acabei acompanhando alguns casos ali, né, onde o Jardim Nova República está sendo realizada a regularização fundiária. Alguns moradores já tiveram acesso às escrituras, mas está tudo sendo realizado por lotes. Então, alguns lotes já avançaram, outros acabaram, infelizmente, em decorrência desse ano, parando um pouco o trâmite, em decorrência das dificuldades, até de rodízio de servidores, em que estão em grupo de risco e acabam fazendo home office, dos setores em que é necessário ter uma interligação para resolver, cartórios, SPU, etc., mas que todos aqueles moradores em que foram recolhidos documentos e que estão sendo analisados serão contemplados, né? Se tiver algum tipo de problema, alguma situação, ele é convidado a regularizar. Está tudo sendo tratado, acompanhado, em que eu parabenizo a Secretaria Municipal de Habitação, em nome da doutora Andréa Castro, em que realmente é uma secretária competente, dedicada e que vem demonstrando de fato um serviço muito importante para a sociedade cubatense, e foi um dos segmentos em que mais avançou nesses últimos 4 anos. Tivemos ali repasse da área da Vila Esperança para o município, Vila dos Pescadores, escrituras no Bolsão, Jardim Nova República, Bolsão 8, Vila São José. Então tiveram avanços significativos na habitação da cidade, em decorrência da doutora Andréa e toda a equipe da Secretaria de Habitação. Alguém tinha me mandado aqui uma informação, e realmente é legal registrar também aqui na entrevista, sobre o crescimento dos votos e tudo mais, o pessoal falando sobre essa eleição. Gostaria que o senhor falasse também sobre isso. Alguém fez um apontamento, mas como são muitas perguntas chegando, a gente acaba não conseguindo ler todas. Mas de fato essa eleição foi uma eleição diferente, né? Atípica, trouxe um formato diferente também, mas para o senhor sai vitorioso, a cidade sai ganhando também com a sua reeleição, mas gostaria que o senhor falasse sobre tudo o que aconteceu desse momento, dessa eleição diferente, e esse crescimento de votos também. Perfeito. A palavra é essa, uma eleição atípica. Já foi atípica antes mesmo de começar a questão da pandemia, porque as regras eleitorais já foram alteradas. Então, alguns exemplos que eu vou oferecer aqui. Carro de som, só era possível, né, conforme a lei, circular em carreata e passeata, com o candidato junto. Né? Então isso já diminuiu, graças a Deus, né? A circulação desse barulho, essa poluição sonora na cidade. Né? Aí nós temos a questão da propaganda em casas, em residências, limitou a 50 centímetros, 50 centímetros, se não me engano, material, né? O material é pequeno e adesivo. Tirou aquelas Cavaletes, não se pôde colocar mais nas ruas, né? As ruas. Então, alguns exemplos que eu fui oferecendo aqui de que a eleição, o poder econômico, né, a propaganda que se tinha antigamente, não é mais o fundamental para ser eleito ou reeleito, né? Para igualar todo mundo. Além disso, momento de pandemia, aquela campanha tradicional que se realizava anteriormente, de grandes comícios, né, de visitas, reuniões gigantes, se alterou. Tudo, quando se foi realizado, foi de menor proporção, observando as regras sanitárias, e também o trabalho de visitas em casas, etc., né, ficou muito restrito. Aquela família podia receber uma visita ou não, entendeu? Então nada podia ser que não fosse observando a preservação da vida. Verdade. Primeiro, os 2 pontos aqui que eu entendo, né?
E, além disso, em decorrência desses fatores, tivemos uma grande parte da população que não foi votar. Ou pode ser um dos fatores, que grupo de risco, etc. Pode ser realmente porque em nenhum desses candidatos que se colocaram à disposição a população queria votar, acabou não saindo de casa. Pode ser inúmeras vertentes, né? Mas que foi uma eleição diferente de todas as outras. Uma eleição que se esperava ainda em que a rede social seria o primordial para ser eleito ou reeleito. Não foi. A gente percebeu isso, que pessoas que às vezes tinham um grande potencial em questão de rede social, etc., não alcançou uma votação expressiva nas urnas, né? O que eu percebi, eu vou falar agora no meu caso, foi na questão de um trabalho de mandato. Um trabalho de 4 anos, incansável. Um trabalho onde demos transparências em todos os atos, um trabalho onde andamos nos bairros, se colocamos à disposição da população e tivemos o reconhecimento nas urnas com 1.915 votos, né, no qual eu aumentei a votação em relação a outra eleição, né, esse mandato que eu exerço agora, em que eu tive 1.657 votos. Fui o segundo colocado da cidade, né, com uma expressiva votação. A diferença aqui de 70 votos ali para o primeiro? Foram 85 votos de diferença para o primeiro colocado, né? E isso é muito importante porque demonstra que a população está atenta ao trabalho realizado durante o mandato. Foram poucos que conseguiram esse crescimento também de números, acho que só foram 3 ou 4, né? Tiveram alguns vereadores reeleitos que conseguiram o crescimento, e faz parte de uma eleição, perder um pouco, ganhar, né, um pouco de voto, perder, mas é interessante que essa eleição foi diferente e que as pessoas acompanharam o mandato e, nesse sentido, foram lá na urna e depositaram o seu voto. Mas o que eu falei, a eleição acabou. Daqui para frente é pensar na cidade, pensar no grupo, desejar sorte, que todos os vereadores eleitos, reeleitos tenham sabedoria, possamos estar unidos em prol da sociedade cubatense, com o poder executivo e também com o poder judiciário, são os 3 poderes da República, e principalmente com a população, para que possamos, de forma em conjunto, estarmos restabelecendo, né, a autoestima da população cubatense, que é isso que nós todos buscamos aí na cidade, né? É o grande clamor da população cubatense. Luciana Soares, parabéns, você merece tudo isso e muito mais. Thelma de Souza, nós confiamos no seu trabalho e sabemos que o Cubatão está em boas mãos por mais 4 anos. Deus te abençoe. Lembrando a todos vocês que estão chegando agora, então já estão nos acompanhando, compartilhe também essa live, essa entrevista. Não basta só comentar, né, participar, compartilhe para que possa chegar nos 4 cantos da cidade. Então compartilhe a nossa live ao vivo hoje com o Rodrigo Alemão. Vereador, esse novo formato, esse formato agora da Câmara, né, com esses novos vereadores, com os que já estão, o que você imagina para a nossa cidade de Cubatão? Bom, a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, representa todos os segmentos da sociedade, né? Então nós temos representantes de segmentos diversos aqui, né? E temos que ter o senso comum de buscar sempre trazer política pública que atinjam a população como um todo, que tragam mais justiça para a população de uma sociedade melhor em todos os segmentos, né? Em tudo que é áreas. E o que eu espero realmente é que todos os vereadores que entrem, e que acredito que a pessoa quando se propõe ser candidato é para trabalhar para a coletividade, que possamos trabalhar em conjunto, né? Deixando questão partidária de lado, projeto político pessoal de lado, e que possamos realmente nesses próximos 4 anos trazer projetos de volta do crescimento da cidade, projetos que busquem a retomada e exploração de todo o potencial da cidade, né? Por exemplo, Cubatão é declarado um município de interesse turístico, que é importante, foi feita toda uma legislação, mas isso, até o momento, saiu do papel? Não saiu? Não. Né? Então temos que buscar em conjunto... ali, né, mas precisa muito mais. Exatamente. Em conjunto, porque é um poder colegiado aqui, está buscando que essas políticas públicas importantes saiam do papel e que possamos retomar o patamar que a cidade merece. Cubatão, às vezes, se tem a percepção, Cubatão, patinho feio da Baixada Santista. Meu Deus do céu, nós temos um potencial absurdo aqui na cidade. Sim. Nós servimos a Baixada, o Estado, o nosso país, com a produção de inúmeros valores agregados. Sim. Em que nós, às vezes, cubatenses, não temos conhecimento. Não tem noção. Da importância. Então é muito importante que possamos, em conjunto, com todas as cabeças que estão entrando aqui na Câmara, né, com toda a diversidade que existe, trabalhar em prol da sociedade cubatense. E nisso estarei à disposição o tempo todo, buscando fazer uma cidade melhor, né? E sozinho a gente não consegue fazer nada. Agora, em conjunto, com união, né, às vezes divergindo em algumas situações, é possível chegarmos a um consenso
e restabelecemos as prioridades para o nosso município. Cubatão tem muita coisa boa que foi esquecida ao longo dos anos. Eu vou dar exemplo aqui, grupos artísticos da cidade, é um potencial, uma vocação da cidade, é um orgulho da cidade. Nós temos que restabelecer. Artistas, a gente sempre falou isso. A questão esportiva da cidade. Sim. Nós temos um ex-atleta olímpico aqui, o Espigão, que é servidor público, em que pode servir de exemplo para essa criançada, em que é possível chegar numa Olimpíada, é possível ser o que quiser na vida. Né? Nós temos a questão turística, que eu acabei de dizer. Né? Então é isso que eu busco. Eu acho que é a grande missão que todos nós temos aqui à frente dos poderes para os próximos 4 anos. Nós tivemos a reeleição do atual prefeito Ademário, né? Por mais 4 anos, e ele sempre falou isso muito nas entrevistas, de que a cidade estava quebrada, de que estava arrumando a casa, né? E que de fato a cidade ia começar, né, a ter coisas boas, e de fato isso vem acontecendo com o tempo. Mas o que o senhor imagina agora com a reeleição, com os vereadores eleitos, com os novos eleitos, a cidade agora de fato, a gente vai começar a olhar esse canteiro de obras de fato funcionando, em pé? Bom, a minha análise aqui nesses primeiros 4 anos, primeiro mandato, foi um momento de arrumar a casa. Né? Tínhamos problemas históricos na cidade, é bom sempre relembrar em que o hospital estava de fato fechado quando assumimos, tiveram várias situações para poder reabrir, o prédio do teatro, o complexo de saúde hoje, tivemos um equilíbrio das contas públicas em várias situações, então foi necessário a gente arrumar, a gente organizar tudo isso para que possa, agora no próximo mandato, estarmos trazendo esse serviço público à população, seja a questão de infraestrutura, etc. Tá? Então é o que eu espero, é o que eu vou contribuir para isso, e a população assim esperou, porque reelegeu o prefeito Ademário, reelegeu grande parte dos vereadores, né, buscando a continuidade e a melhoria sempre desse serviço público. Né? Falar que está tudo certo, que está tudo organizado, não. Existem inúmeros desafios. Sim. Se tivesse tudo certo, tudo organizado, eu nem candidato seria mais, né? Daria oportunidade para outras pessoas. Mas eu penso que temos muito a fazer ainda, tá? E é um momento difícil da pandemia, o mundo está passando por isso, mas já pensou esse ano, onde nós tivemos um aumento significativo das despesas e uma diminuição significativa de receita, se não tivéssemos com a casa organizada, o que seria? Então, foi necessário organizar a casa, a população assim confiou, nos reelegeu, para que nos próximos 4 anos tenhamos uma administração mais eficiente ainda. O serviço público chegando cada vez mais para aqueles que mais precisam. É bem próximo do que o Paulo Alexandre Santos, né? Ele também organizou o primeiro mandato ali Exatamente. na cidade. Hoje o Santos você vê evoluindo tantas obras acontecendo. De fato, arrumar a casa, e agora a gente já colheu os frutos ali, já está tudo arrumadinho, agora a gente vai pensar numa cidade diferente. De fato, a cidade precisa crescer. Quando o senhor fala sobre ser patinho feio, até o cubatense às vezes está precisando de ser motivado. Voltar a autoestima, é isso que eu falei, né? E isso vai acontecer quando o poder público começar a ser exemplo nas suas ações. Sim. Quando começar a ser exemplo, vai começar a população também a agir. De, eu vou cuidar daquela praça que foi feita a reforma, que eu sei que ali é dinheiro público, que se eu quebrar ou deixar alguém quebrando ali, sou eu, a minha família, meus amigos, a população, que não vai ter um aparelho público com condições de utilizar e seguro para sua finalidade. Então, é um trabalho em conjunto, e que aquele que está à frente tem que ser exemplo. Depois, vai contaminando os outros, não é? No bom sentido, para que possamos ter uma sociedade melhor. Tem um ditado que fala assim, né? Se a gente quer um mundo melhor, começa quando acorda arrumando sua cama. Sim. Ou seja, não deixe para outro fazer o que você pode fazer. Sim. Né? Direitos e deveres, poder público e população. Desse jeito, com esse pensamento, nós vamos ter uma sociedade melhor. Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Começa pela gente, né? Vereador, eu tenho uma pergunta muito fácil aqui, super fácil, mas aqui é minha mesmo, não é nem da galera que está morando aqui, a galera está participando aqui. Mas a questão da geração de emprego, né? A gente sabe o quanto a cidade de Cubatão sofreu com a questão das empresas, né? O desemprego cresceu muito, nossos jovens precisam ser qualificados e também ter oportunidades. E quando a gente só fala de jovem, mas tem também aquela pessoa da meia idade, ou está na terceira idade, que não tem oportunidade também. O que pode ser feito? Bom, além de todo o potencial em que não é explorado devidamente, turístico, artístico, esportivo, se fosse, geraria emprego, tá? Cubatão ficou muito limitado à indústria de base. Aí aqui na Câmara mesmo, eu iniciei um processo, uma comissão, desde 2018, para buscarmos modelos jurídicos em que dão certo em outras cidades, em que acabam atraindo empresas de montagem, etc. E por que Cubatão, com todo esse potencial, seja logístico? Estamos a 20 minutos do maior porto da América Latina, 40 minutos da maior capital do país, econômica, temos água abundante, ou seja, energia elétrica, rodovia e hidrovia. Por que nós perdemos investimentos de empresas
para cidades em que não tem todo esse atrativo e Cubatão não consegue, né? Porque nós não tínhamos uma legislação adequada para isso. E através de um estudo que a gente iniciou aqui na Câmara em 2018, em que eu fui autor em uma comissão especial de vereadores, buscamos esses modelos jurídicos em várias cidades para diminuir a carga tributária, para atrair novas empresas para a cidade e, em consequência, vai gerar emprego, etc. Essa lei foi aprovada na última sessão de dezembro do ano passado e, infelizmente, esse ano, em decorrência da pandemia, é óbvio que não foi colocada em prática como deve, porque as empresas, a iniciativa privada, né, os empresários, não estão investindo porque não estão tendo retorno. Mas agora nós temos uma legislação adequada para atrair novos empreendimentos para a cidade. O que temos que fazer a partir do próximo mandato é tirar essa lei do papel. Sim. Então, buscarmos parcerias junto com a SIC, junto com o CID-CIESP, para a gente atrair essas pessoas para a cidade que querem investir, porque tem atrativos, né? E a compensação é a geração de emprego, é investimento no esporte, na educação, etc. Porque essa lei assim determina. Vai ter uma diminuição na carga tributária, mas tem que investir num projeto esportivo, vai ter que reformar uma escola, vai ter que fazer um projeto social na cidade. Então tem a compensação para o nosso município, o que é salutar, porque no final sempre acaba gerando emprego, né? Então é uma grande responsabilidade que nós todos temos, porque a questão do desemprego ocorre não só no nosso município, a nível nacional. Sim. E Cubatão sente muito, porque é uma cidade que continua dependente das indústrias, da vocação industrial. Né? Não projetamos, não preparamos a cidade para o pior. Exatamente. Então o mundo não vai bem, Cubatão não vai bem, por quê? Diminui a produção, Cubatão é dificuldade. Diminui a produção, diminuindo a produção, não vende, gera desemprego, o comércio não vende, diminui a arrecadação do município, serviço público diminui na ponta também. Então, é essa visão que nós temos que ter daqui para frente. Cubatão está muito bem situada, né? Está em um local estratégico, como você falou, a questão das rodovias, né? Nós somos artérias aí, né? Sim. Dessa Baixada Temos tudo Santista. Aqui, temos tudo. Mas é preciso realmente trazer esse, né? E um outro fator. Atrativos. Um outro fator que é fundamental, que eu venho falando aqui na Câmara, desde 2017, quando entrei, eu era presidente da Câmara ainda, em que trata-se do plano diretor da cidade. Como diz o nome, plano diretor é o que faz a direção urbanística da cidade. Então, se aquele determinado bairro tem uma tendência de ser misto, residencial e comercial, tá? A legislação tem que acompanhar a tendência daquele bairro e ir se adequando. Aqui em Cubatão, Michael, tá? Nós estamos há 22 anos sem uma atualização do plano diretor. E a legislação federal fala que a cada 5 anos tem que atualizar. Então, a cidade trava o crescimento. Sim. Determinados bairros não pode ter empreendimentos, prédios com mais de 5 andares. E hoje estão fazendo prédio de 15, 20, 30 andares. Temos tecnologia para isso. Estava atrasado. Mas estamos travados nisso ainda. Eu tenho batido nessa tecla desde o começo e vou continuar até sair a atualização desse plano diretor. Tá? Fizemos uma comissão aqui na Câmara, por 2 anos eu fiquei motivando esse assunto na Prefeitura. Espero muito, tá, em que possamos, assim, no primeiro ano da próxima gestão, que venha esse plano diretor para a cidade, porque é necessário fazer audiência pública aqui na casa, para a gente ouvir a sociedade, saber a tendência de cada bairro e com a atualização desse plano diretor vai ter investimentos, seja na questão imobiliária, na questão de empresas que vão vir para cá para se adequar junto à regra daquele local e a consequência disso tudo é que geração de emprego. Sim. Não adianta achar que o poder público só é que é o gerador do emprego. Muito mais, e essa é a essência, é iniciativa privada. Sim. Mas nós temos que trazer condições disso, legislativas, econômicas, de incentivo, e isso a Câmara tem um papel fundamental também. Não podendo ser autor de leis, na maioria dos casos, porque tem uma limitação que você pode legislar, mas somos nós que aprovamos depois e fazemos a discussão com a sociedade. Quando a gente vê começando a se criar prédios na cidade de Cubatão, né, verticalmente crescendo, então é um boom do que está acontecendo, é a realidade, né, principalmente no questão imobiliária, né, mas a cidade precisa de fato entender essa modernidade, acompanhar, senão a gente fica para trás. Essa transformação que ocorreu em Praia Grande, em Santos, Cubatão precisa chegar a esse ponto. Sim. E um desses motivos é o plano diretor da cidade, em que vem depois, consequentemente, a atualização de uso e ocupação de solo, etc. Então são leis importantíssimas para a gente projetar a cidade para o futuro. A Marlene Toledo, oi, boa tarde, aqui é uma tia coruja, parabéns pelo seu desempenho, amamos muito você. Tem uma mensagem bem bacana aqui da Dani Paz. Rodrigo, o pessoal do Pier Clube agradece sua emenda e fará um trabalho para todos na parte de canoagem
E o Vitor também fala sobre a canoagem, graças ao seu apoio. Bacana, né? Olha aí, um novo segmento bem que legal. talvez as pessoas mais novas não conhecem, mas Cubatão tinha, né, essa questão da canoagem, tinha esse espaço para todos e foi se perdendo um pouco, perdendo chances. Se perdendo, não tendo apoio do poder público, né? E eu conhecendo o projeto do Pier Clube, que fica ali no Costa Silva, beirando o rio, né? Eu percebi que eles fazem um trabalho social, esportivo, com a juventude muito legal. E as pessoas ali não têm, às vezes, muitos atrativos, né, para a juventude. Sim. E eu busquei, junto dessas emendas impositivas, fazer uma destinação para essa entidade e que a partir do ano que vem, tenho certeza que teremos ali uma escolinha de canoagem novamente, né, através dessa entidade, e aquela criançada, aquela juventude diferente daquela localidade, vai ter um esporte bem legal para estar praticando. E vão se apaixonar, com certeza, Vão se apaixonar e conhecer muito bem também os nossos atrativos ambientais da cidade, né, porque é um potencial muito grande. E quando a juventude, a molecada aí se envolve nisso, acaba propagando de forma muito mais rápida, né? Até porque é questão tecnológica, rápido, né? E vai ali expandindo e cada vez mais aquilo que a gente comentou no começo. Nós, cubatenses, vamos resgatando a autoestima. É legal essa galera aqui da canoagem. Vou até deixar em pauta aqui para a nossa TV Câmara, fazer uma matéria com eles, né? Legal, legal. Bacana também. E o bacana disso, da questão da canoagem, não é só essa questão da oportunidade ali para os jovens, para todas as pessoas de todas as idades, na verdade, mas é que você vai também conhecer as belezas naturais, você vai se apaixonar pela natureza. É um caminho incrível, né? O quanto a canoagem ela vai ajudar a todos, né? Ajuda o meio ambiente, ajuda você com a sua saúde e ajuda as crianças e jovens a entender o esporte, né? O esporte, cultura, arte, leva o caminho do bem. Essa é a realidade, né? Traz disciplina, independente se a pessoa querer ser um atleta profissional, né, de competição, mas a disciplina que vai trazer, você vai levar para a vida isso, né? Sim. E é por isso que eu quero resgatar os Jogos Escolares. Não ocorreu esse ano, não ocorreu esse ano os Jogos Escolares, em decorrência não está tendo aulas, mas nós temos uma verba carimbada, através de emenda impositiva, tá? Em que o ano que vem teremos os Jogos Escolares da cidade, em que estaremos resgatando também o que eu participei lá atrás, né? Dessa brincadeira, desse envolvimento da criançada, da população. Era vôlei, eu jogava futebol, um pouco de basquete. Olha aí. Eu brincava, né? Mas é muito legal a gente resgatar o que tinha de bom na cidade. E os Jogos Escolares, tenho certeza, quem participou marcou a infância, a juventude. Tem aquelas fotos antigas. A nossa foto não é preta e branca ainda, Ferreira. Para de ficar querendo tirar onda aqui, dizendo que a gente está entregando a idade. O pessoal está brigando aqui comigo, já dizendo que nosso tempo está acabando, mas antes de finalizar, gostaria de falar que eu deixei para o final, porque eu sei que seus olhos brilham quando você fala desse projeto, dessa ação que aconteceu na cidade de Cubatão, que é o Bom Prato, que era um sonho do seu pai. Sim. Né? E quando o senhor assumiu também foi o seu, se eu não me engano, o seu primeiro requerimento, não me lembro muito bem, mas de que fato você entrou aqui e falou que gostaria de que a cidade de Cubatão fosse contemplada com Bom Prato e se tornou realidade. Sem dúvida, Marco. Desde que iniciou o projeto do Bom Prato do Estado de São Paulo, que eu entendo que é um dos projetos mais importantes que tem do Brasil, o meu pai, que era vereador na época, e também o Paulo Alexandre, prefeito de Santos hoje, na época deputado estadual, começaram uma gestão para trazer o Bom Prato para a cidade de Cubatão. E naquele momento, o que eu percebi, que eu participei também das idas e vindas do meu pai a São Paulo, junto com o deputado, em que por questões políticas, na época, por diversidade de partidos políticos, né, ficou praticamente 14 anos sem vir o Bom Prato para a cidade. No mesmo local que ficou fechado ali durante esse tempo todo. Aí quando eu assumi, umas promessas minhas de campanha era, eu vou lutar para trazer o Bom Prato para a cidade, eu vou fazer o meu melhor, vou buscar, vou trabalhar, porque eu sabia que lá atrás não veio por questão política. Primeiro trabalho que eu apresentei quando entrei aqui nessa Câmara foi uma indicação e depois requerimento para a gente fazer gestões junto ao governo do Estado, Poder Executivo, para trazer o Bom Prato para a cidade. Não foi só um documento que eu apresentei, participei de reuniões, junto com os deputados da região, na época todos os deputados participaram, em conjunto com o prefeito Ademário, Secretaria de Assistência Social, ou seja, um trabalho em conjunto, foi aquilo que eu falei, um trabalho em conjunto de união, tá? Começamos a avançar na vinda do Bom Prato e realmente efetivamos aí o Bom Prato na nossa cidade. Então eu fico muito, fico muito grato, né, por ter participado de um projeto que começou lá atrás, uma reivindicação com meu pai, em que ele sabedor da importância que tem para aqueles que têm necessidade mesmo de ter uma refeição de qualidade, né? Entrei, encabecei isso também, em conjunto com várias outras pessoas, mas eu fico com muita tranquilidade de que eu fiz minha parte, eu fiz o meu melhor e hoje temos aí esse sonhado restaurante popular Bom Prato na nossa cidade. É uma felicidade em dobro, né? Quanto para a cidade, né? Para você, também para o senhor e também para o seu pai.
Olha, eu posso dizer que foi, eu coloco em triplo, sabe por quê? O dia da inauguração do Bom Prato... Eu imagino como ele estava. O dia da inauguração do Bom Prato foi o dia do meu aniversário. Olha, é um presente. Esse foi o melhor presente que eu recebi na minha vida, né? Com todo respeito aos outros que eu recebi. Mas ter um sonhado trabalho, né, que começou com meu pai, sendo inaugurado no dia do meu aniversário, isso foi um presente que ficou marcado da minha vida, né? Sim. E agora é dar continuidade, né? Dar continuidade. E eu parabenizo todas as pessoas envolvidas, né? Para trazer o Bom Prato. Não foi só eu, a Câmara toda se envolveu. A Câmara toda teve uma participação, nós tivemos reuniões, todos os vereadores iam, pediam, reivindicavam. Foi a força do Poder Legislativo, força do Poder Executivo e a percepção do governo do Estado da necessidade de vir um Bom Prato para a cidade. Paizão tá feliz pra caramba. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos chegando ao final aqui, eu queria só finalizar com a participação da Maria Neuma Santos. Parabéns, Rodrigo Ramos Soares. Você é realmente uma luz no fim do túnel para a nossa cidade. Agradecendo a todos, então, que participaram por aqui. E um detalhe importante do seu pai, vereador, foi que quando a gente ainda era jovem, fui jovem, Ferreira, fica tirando onda, lá na escola Afonso Schmidt, aquelas lombadas que tem em frente à escola Afonso Schmidt, foi uma luta nossa da juventude, do grupo do Grêmio Estudantil. Eu fazia parte e seu pai foi quem abriu as portas pra gente. Ninguém ouviu os jovens, né, até então, porque a galera não gosta de ouvir muito jovem, porque a gente é meio rebelde, fala muito. E foi fruto do trabalho dele. Sim. Talvez ele não lembre, mas aquelas duas lombadas em frente à escola Afonso Schmidt foi uma luta do vereador. Eu me lembro que eu estudei na Afonso Schmidt também, né? Então também sou dali. Eu me lembro da reivindicação que já vinha desde a nossa época quando eu estudava lá, né? E eu me lembro dessa situação também, que o Grêmio se movimentou, procurou meu pai através da diretora Margarete na época, o professor Paulo, a professora Sueli, né? Que era toda parte da direção da escola, nos procurou, né? E você lembra disso, como jovem lá, lutando, reivindicando. E meu pai fez a reivindicação junto à prefeitura e conseguiu colocar aquela lombada. Então é bem legal, né? Legal. Retornando sempre, esse trabalho em conjunto, né? Esse trabalho em conjunto com os representantes nossos, que traz um benefício que de fato hoje tem ali. E para os jovens também é importante, porque quando você viu ali acontecendo, de fato, a gente levou uma demanda para política e muita gente falava que não vai dar em nada, e saiu, a gente viu. Foi atendido. Como é importante a gente estar organizado, quando reivindica, né? Vereador, estamos chegando ao final do programa Entrevista em Foco. Gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez. Estou voltando de férias, como falei aqui, começando com o pé direito. É uma honra tê-lo aqui no programa Entrevista em Foco. Toda a nossa equipe da TV Câmara de Cubatão. Sucesso sempre para o senhor. Parabéns pela sua reeleição. E, como já falei, a cidade que ganha muito com isso. Sucesso sempre e conte sempre com a TV Câmara de Cubatão. Bom, Michael, eu que agradeço. A honra é minha de estar participando do seu retorno aqui à TV Câmara. Você é um jovem de futuro, uma pessoa que ama essa cidade e que eu desejo aí muito sucesso naquilo que você seguir, né? Eu tenho certeza pela sua competência, sua dedicação, você vai ser o que quiser na sua vida, né? Obrigado. E agradeço a oportunidade, a toda a TV Câmara, ao Poder Legislativo, agradeço a população que me confiou a renovação desse mandato. Quero falar que vou honrar esses votos, vou fazer o meu melhor o tempo todo e, em conjunto, em união, tenho certeza que vamos resgatar essa cidade. Vamos trazer novamente a autoestima da população cubatense, ter orgulho de ser cubatense. Está em nossas mãos. Aí, vereador Rodrigo Alemão, aqui na nossa, começamos hoje com essa série de entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos. Lembrando a você que já essa entrevista vai estar disponível na íntegra no YouTube TV Câmara Cubatão. A você um forte abraço e continue na programação da TV Câmara Cubatão. E até mais.